A questão é, por que que pessoas boas sofrem? Por que que pessoas boas sofrem, minha gente? Eu sou bom, eu não mereço sofrimento. Por que que pessoas boas sofrem? Vamos lá? Roda a vinheta. Fala galera abençoada, tudo bom com vocês? Meu nome é Fábio Cardoso e sejam bem-vindos a mais um vídeo na Pegada do Céu. Eu agradeço muito a todos que estão compartilhando nossos vídeos, a todos que estão curtindo. Tivete mandou o vídeo para várias e várias pessoas. Obrigado, Tivete, um abraço. Eu tenho um fã mirim que eu nem sabia que tinha, João. João, você tá assistindo aí? Um abraço para você, meu negão. Peguei o tema que você me deu lá do vídeo, ele quer que eu fale sobre as estrelas. Vai ter um vídeo sobre as estrelas especialmente para você, viu, João? Eu agradeço a todos que estão aí comentando sempre, dando aquela força. E desde já, gente, deixa o like, por favor. Compartilha, segue a gente lá, a nossa página Na Pegada do Céu, lá no Instagram, porque lá a gente vai atualizando vocês, vão ter enquetes também sobre possíveis temas, e lá onde a gente vai ter esse contato mais corpo a corpo. Então se você está sofrendo, eu acredito que hoje em dia não tem esse que não esteja sofrendo, nem que seja um pouquinho, né? Todo mundo de quarentena em casa, coronavírus aí. Se você está sofrendo, esse vídeo é especial para você. Você vai entender por que você sofre. Mas a questão é, pessoas boas sofrem sim. E o pior, que eu acho pior, que para mim é difícil de entrar na cabeça de muita gente, é que Deus permite esse sofrimento. Deus permite o meu sofrimento e o seu sofrimento. Deus permitiu a explosão que aconteceu lá no Líbano, em Beirute, aquele porto que estava cheio de nitrato de amônia que explodiu. Mais de 100 pessoas morreram, muito mais de 100 pessoas morreram, várias e várias outras estão desaparecidas. Algumas estavam passando por ali, não tem nada a ver com o assunto, mas morreram. Sofreram algum dano, alguma lesão, sofreram. Por quê? Pessoas que não tem nada a ver com as coisas sofrem. E eu digo que Deus permite porque Deus é onipotente, não é? Deus é todo poderoso. Deus sabe de tudo antes de acontecer. Se Ele sabia, por que Ele não tirou todas as pessoas dali e deixou explodir sozinho? E aí que eu te pergunto, onde é que está a promessa que Deus fez lá no Salmo 91? Lá 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Por que Deus prometeu isso? Porque Deus permite que eu sofra. Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês e eu acho que vocês vão começar a entender o ponto que eu quero chegar. Rapaz, você viu, velho? Você viu, o Vasco ganhou a Copa do Mundo, velho. O Vasco ganhou a Copa do Mundo. Como é possível? Eu nunca imaginei isso. Sempre desde a minha vida toda eu vi o Vasco perdendo, vi assim, segunda divisão, mas agora o Vasco virou o jogo. O Vasco ganhou a Copa do Mundo. O quê? Você não sabia? O Vasco foi campeão mundial. O time do Vasco tá muito bom mesmo. Ele foi campeão mundial lá em cima do Liverpool, que o Flamengo não conseguiu daquela vez, lembra? O Vasco foi campeão mundial em cima do Liverpool. Então, o time do Vasco tá tão bom, mas tão bom, que ele tá melhor que várias seleções. A FIFA convidou o Vasco para participar da Copa do Mundo, e o Vasco ganhou a Copa do Mundo, é isso aí. Até, ó, meu pai parou de ser flamenguista, Ciro, Ari, Kedson, Sérgio, um monte de flamenguista, velho, que era doente, mudou pro Vasco de tão bom que o Vasco tá. O Vasco é campeão mundial! Uhul! Infelizmente, mais uma tragédia aconteceu. Esse ano de 2020, rapaz, é uma tragédia atrás da outra. Eu só lembro do 11 de setembro, também foi um ano terrível, né? Rapaz, misericórdia. É coronavírus, agora aprovaram até o aborto, até os 9 meses de idade você pode abortar em alguns países. O ano tá indo de mal a pior. Essa explosão no Líbano agora, incêndio, teve um incêndio aí, rapaz, em um país, eu esqueci qual foi o país, que morreu tanta gente. Meu Deus, volta logo, Jesus, por favor. Ninguém tá aguentando mais isso, não. Ninguém tá aguentando mais isso. E aí, deu para entender o ponto que eu queria chegar? C.S. Lewis, um escritor, C.S. Lewis, um escritor renomado, ele disse uma frase célebre. Ele falou o seguinte em um dos seus livros: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O sofrimento é o megafone que Deus usa para te acordar, para me acordar. As tragédias mudam o nosso foco. Em qual das duas situações você viu ali a pessoa clamando a Deus, a pessoa chamando Deus? O Vasco sendo campeão mundial
Mas, geralmente a gente não lembra de Deus quando a gente está bem, né? Seja sincero. Quando você tem comida, quando você tem casa, quando você tem trabalho, quando você tem dinheiro, quando você consegue pagar todas as suas contas, geralmente você não lembra de Deus, mas basta alguma coisa ruim acontecer, o seu joelho dobra e você clama e você pede a Deus por ajuda, por auxílio, por socorro. Isso é ótimo. Deus está ali para te ajudar em qualquer momento em que você chegar para pedir ajuda a Ele, o auxílio dele. Não estou dizendo que isso é errado, mas essas situações acontecem quando a gente tem tudo, quando não nos falta nada, nós não temos a tendência de buscar a Deus. Aí você pode pensar, mas Deus, por que Deus? Por que você permite as tragédias? Não tinha outro jeito não de você chamar a minha atenção? Por que precisa ser através do sofrimento, Deus? Por que você não faz isso com os ladrões, com os estupradores, com os assassinos? Por que você não faz isso com quem rouba um banco lá, mas comigo que sou inocente? Chegamos mais uma vez no ponto. Quem disse que você é inocente? Quem lhe disse que você é inocente? Quem disse que eu sou inocente? Não existe, eu vou falar uma coisa pesada. Você pode até querer deixar de ver o vídeo agora, mas não existe ninguém inocente nesse mundo. Não existem inocentes nesse mundo. Romanos 5, verso 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado e a morte, assim também a morte passou a todos os outros homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram. Todos. Eu, você, todo mundo pecou. Romanos 3, 23, eu não vou abrir lá não, mas diz o seguinte: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém tem a glória de Deus. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus porque nós pecamos. Por um homem entrou o pecado, todos pecaram. Por um homem entrou a morte, todos merecem a morte. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Está dando para entender? Salmo 51, verso 5, vai mais longe ainda. Em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista diz lá: você já nasceu pecador? Tá dando para entender? Tem outro verso, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então não tem nenhum inocente, todo mundo pecou, todo mundo merece a morte. Você é pecador desde o ventre da sua mãe. Não existe inocentes. Você pode estar me falando: ah, Fabinho, mas eu sou bom, eu ajudo os pobres, eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço nada de errado. Por quê? Então eu sou inocente. Não, você não é inocente. Vamos comparar aqui você com um ladrão. Beleza, você é bom, você não faz nada de mal a ninguém, você ajuda as pessoas, bom. E tem aqui um ladrão, assassino, estuprador, pedófilo, misericórdia. A pior pessoa do mundo está aqui do outro lado. Vocês dois são pecadores. Vocês dois foram concebidos em pecados. Vocês dois merecem a morte, independente do que fazem. A diferença é o que cada um de vocês escolheu. Que faz a coisa boa, você que faz a coisa boa, escolheu o sangue de Cristo. E essa é a diferença do sucesso. Essa é a diferença do sucesso, por quê? Romanos 3,24 diz que nós somos justificados pela graça mediante a redenção de Cristo. A morte de Cristo é que nos dá a redenção e a vida eterna. E agora eu vou lhe dizer uma coisa. Inocente apenas viveu sobre a face dessa terra. De toda a raça humana, de todos os tempos. E foi Jesus. Se esse um inocente, sofreu o que sofreu, morreu como morreu, o único inocente que viveu sobre a face dessa terra e que não merecia o sofrimento, sofreu. Se Deus permitiu o sofrimento do filho dele, do único inocente dessa terra, por que ele não permitiria o seu? O sofrimento de Cristo teve um propósito. O propósito do sofrimento de Cristo foi a nossa salvação. Ele sofreu, ele morreu para que eu pudesse ter a vida eterna. Graças a Deus por isso. Ele morreu para que você pudesse ser salvo. O seu sofrimento também tem um propósito. É o megafone de Deus para você que é surdo, para que você possa ouvi-lo. Porque quando acontecem coisas boas, você não vai até ele. Não estou generalizando, mas geralmente acontece isso. Esse mundo é mau, esse mundo é sujo, esse mundo é pecaminoso, esse mundo é corrupto. A prostituição impera. Muita coisa ruim acontece nesse mundo. Pra você ter um exemplo, o nitrato de amônia, 3.000 toneladas, não são 3 toneladas, 3.000 toneladas de nitrato de amônia estavam guardadas naquele porto, armazenadas, desde 2013. Desde 2013, aquele nitrato de amônia estava armazenado lá e ninguém fez nada. Passaram 7 anos, pessoas iam, vinham, voltavam, chegavam de novo. A vida continuou durante 7 anos até que explodiu, acabou. Uma hora ou outra aconteceu. Por quê? Porque Deus causou, Deus castigou? Não, Deus não castiga, Deus permite
A consequência, o que aconteceu foi consequência de atitudes humanas. As coisas que acontecem ruins a nós são consequências do nosso pecado, são consequências de nossas atitudes e não castigo de Deus. E Deus ainda disse lá em João 16:33, vou ler para vocês: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu trago o link agora para o verso que eu falei lá, para o Salmo 91 que eu disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Por que Deus falou isso se eu sou atingido? Simples, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Ele sabe o que Ele precisa fazer ou deixar de fazer para que eu seja salvo e para que você seja salvo. Ele sabe o seu futuro e o meu futuro. O maior plano de Deus é a nossa salvação. Foi por isso que a única pessoa inocente que já existiu morreu aqui. Foi para nossa salvação. Então, se você sofre um pouquinho, perceba que é o amor de Deus permitindo que você passe por isso. E a pergunta que fica aqui é: o que você está fazendo? Você está pronto? Porque a qualquer momento uma tragédia dessa pode acontecer. Misericórdia, Deus em livre. Não, mas nós estamos propensos a que aconteça. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já falei em outro vídeo. Daqui a 2 segundos, eu não sei. Você precisa estar pronto para que quando a sua hora, para que quando Jesus volte, você esteja salvo. O maior sonho de Deus é esse, que você seja salvo. O amor dele é infinito, é eterno. Ele quer que você viva com ele durante toda a eternidade. Mas ele só precisa que você queira e aceite, que você esteja pronto. E aí, você está pronto?